Olá, o meu nome é Eduardo. Eu vou estar falando um pouquinho a respeito dos manifestos em prol da democracia que vem se intensificando muito no Brasil nos últimos dias. Mas antes seria interessante a gente fazer a seguinte reflexão. Como nós brasileiros aceitamos ou assimilamos a democracia? E nós aceitamos e assimilamos levando muito em consideração apenas os preceitos da chamada democracia liberal. O que vem a ser isso? Trata-se de uma ordem civil, legal, constituída aí com as instituições da República, Executivo, Legislativo, Judiciário, eleições periódicas, partidos políticos. Esta democracia liberal consagra os direitos civis fundamentados na liberdade e na igualdade. Pois bem, o Brasil nas últimas décadas fez algumas opções e pactuou com as suas instituições e sociedade a opção pela democracia, o fim da ditadura, a responsabilidade fiscal, o Estado tendo controle do seu déficit, e na Constituinte a inclusão social. O que nós temos hoje? Uma democracia em crise, uma democracia fragilizada, uma responsabilidade fiscal totalmente capenga, e ao contrário de uma inclusão, nós temos uma profunda desigualdade, o que nos garante afirmar que a desigualdade e a exclusão social, ela continua sendo estrutural na sociedade brasileira. Então, a partir daí, com esses conceitos da democracia liberal e com as opções que nós fizemos, cujos avanços e retrocessos são perceptíveis, eu acho que está na hora da gente entender, que a democracia não é apenas um regime político. A democracia é também um regime político, mas é uma forma social, eu diria que é um estado de espírito que leva em consideração alguns preceitos. Tem algumas características. Primeira característica, a democracia é o único regime capaz de criar e de consolidar os direitos. Segundo, a democracia considera o conflito como legítimo e necessário. E terceiro, a democracia afirma que a soberania pertence ao povo. Portanto, a soberania ela é popular. Então, o que seria o mandato? O mandato se dá através de uma eleição em que o governante a exerce em nome desta soberania. Teoricamente, seria isto. Então, a democracia é o único regime que leva em consideração a criação de direitos, a preservação de direitos, a necessidade do conflito e a ideia da soberania como algo permanente. Num país como o nosso, é muito difícil instituir a democracia plenamente. Há razões políticas que acabam impedindo o seu avanço, mas há também razões culturais que foram internalizadas e muitas vezes a gente acaba não percebendo. Estou me referindo aqui ao mandonismo da nossa sociedade, porque ainda vivemos num país muito autoritário, um país ainda em que as oligarquias elas têm um peso decisivo na estrutura do Estado e, ao mesmo tempo, uma sociedade ainda muito hierarquizada. A hierarquia aqui ela está presente em quase todas as relações. Eu mando, você obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E com isso, o que nós temos? Nós temos uma sociedade cada vez mais polarizada, uma sociedade... E essa polarização ela não se dá apenas nos aspectos políticos de preferência. Bom, esta polarização que se dá entre a carência de um lado e o privilégio de outro, a carência ela é específica e ela é coletiva
e o privilégio ele é individual de determinados grupos, acabou sendo o combustível perfeito para a descrença na democracia e, inclusive, a descrença em algumas instituições. Este não é um fenômeno brasileiro, né? Há um mal-estar, eu diria, generalizado. Aqui se intensificou muito com aquelas manifestações de 2013, depois o impeachment da Dilma, que acabou dividindo ainda mais o país, até chegarmos nas eleições do Bolsonaro. Há um livro muito interessante de dois cientistas políticos americanos de Harvard, Como as Democracias Morrem. Eles fazem a seguinte abordagem, de que o enfraquecimento se dá dentro da ordem legal. Então, no momento em que os manifestos em prol da democracia estão crescendo e estão focados aí no governo Bolsonaro, né, numa crítica contundente no governo Bolsonaro, seria interessante esses manifestos propor algo um pouco mais além. Primeiro, plebiscitos, referendos, uma reforma política que possa oxigenar o ambiente, propondo aí uma renovação dos seus quadros, dando espaço a novas gerações. Eu acho que este é o desafio, né? Debater a democracia um pouco fora dessa lógica liberal, levando em consideração o conflito, levando em consideração a soberania, levando em consideração a criação e a preservação dos direitos. Eu acho que é isso. Tentei aí emitir minha opinião, mas acho que esse assunto